Na aula de hoje eu mostrarei para vocês como identificar os circuitos numa placa de um rádio gravador com CD que eu tenho aqui. E cada circuito você localiza através de algumas peças características. Por exemplo, colocando a placa nessa posição. Aqui nós temos o CI de áudio. O CI de áudio eu sei que vai no dissipador, porque ele esquenta. Em volta dele nós temos vários capacitores eletrolíticos, inclusive os maiores do rádio. Aqui nessa região nós temos a fonte, porque aqui estão os 4 diodos e o maior capacitor do rádio, que é o capacitor de filtro. Então aqui nessa região temos o áudio e a fonte. Aqui nós temos o setor do rádio. Percebam que aqui tem um circuito integrado, em volta dele tem as bobinas blindadas, algumas são bobinas de FI, outra bobina osciladora. Aqui o capacitor variável. Aqui a bobina de antena do AM, que é a bobina do ferrite. E essas bolinhas são as bobinas do rádio FM. Aqui também nós temos a chave de funções do aparelho, rádio, CD e tape. E aqui nós temos a chave do AM FM. Aqui no meio da placa nós temos a parte do CD player. O CD player tem 2 CIs do tipo SMD, esse e esse. E um CI que vai acionar as bobinas da unidade ótica e os motores também. Os 2 CIs do CD player viram na placa. Eles estão aqui, percebam que são do tipo SMD. Recapitulando, aqui é a etapa de áudio, que tem o CI de potência, a fonte, onde tem os 4 diodos e o capacitor grande. Aqui é o rádio, que é onde tem as bobinas, o capacitor variável, a bobina de antena do AM, as bobinas do FM. Aqui tem a chave de funções, aqui tem a chave AM/FM. No meio fica a parte do CD. Nós temos 2 CIs do tipo SMD e um CI maior. Agora vamos dar uma detalhada melhor nos circuitos da placa do rádio. Conforme já visto, aqui é o CI de áudio, que ele está no dissipador, ele esquenta. Isso aqui é o jack do fone de ouvido, é onde você coloca o plug do fone. Entre o CI de áudio e o fone de ouvido, nós temos 2 capacitores eletrolíticos grandes, são os capacitores de acoplamento. Do lado do jack nós temos o encaixe dos alto-falantes. Então o sinal de áudio sai do CI, passa por esses 2 capacitores, pelo jack e vai para o alto-falante. Aqui é a ponte retificadora, os 4 diodos. E aqui é o capacitor de filtro principal, que vai filtrar o mais B, que vai alimentar todo o rádio. Aqui nós temos os 2 capacitores que ficam na entrada, nos pinos de entrada do CI de áudio, eles vão para o potenciômetro de volume. Então aqui o potenciômetro de volume. Um potenciômetro de 6 terminais. 3 terminais para o canal direito e 3 para o canal esquerdo. Aqui nós temos a chave, que é o reforço de graves. A chave para reforçar as frequências mais baixas. E aqui nessa região nós temos um outro capacitor de filtro bem grande. Para filtrar o pino de mais B do CI de áudio. E agora a parte do rádio AM/FM. O rádio inteiro está dentro desse CI. Os circuitos do rádio são formados pela parte de sintonia, FI e decodificador estéreo. Essas 3 etapas estão dentro do mesmo integrado. Em volta do integrado nós temos as bobinas de FI do rádio, as bobinas blindadas. Esse rádio tem uma bobina de FI para o AM, percebam que ela é amarela, porque as bobinas do AM são amarela, branca e preta. Como só tem uma, ou ela vai ser amarela, ou vai ser branca, ou vai ser preta. Nesse caso é amarela. As outras, a laranja e a rosa, são do FM. Aqui nós temos o filtro de cerâmica do AM, que substitui uma das bobinas. E aqui o filtro de cerâmica do FM, que substitui outra bobina. Aqui nós temos também a bobina de antena do AM, que é sempre assim, é sempre do ferrite. E a bobina osciladora do AM, que é a bobina vermelha. As bobinas do FM são as seguintes. São essas duas que tem uma cola no meio, sendo que a maiorzinha é a bobina de antena e a menor é a bobina osciladora. Essa outra bobina aqui funciona como um filtro. Então, esses são os principais componentes que formam o rádio AM/FM. E agora o CD player.
O CD Player é formado por 3 CIs, 2 SMD e um CI comum. Poderia esse CI comum ser o do tipo SMD também. Então o CD Player tem esse CI maior, vai ligado nesse conector aonde estão os motores e as bobinas da unidade ótica. Portanto, ele é um driver. Ele é o driver dos motores e das bobinas da unidade ótica. Desses outros dois SMD, percebam que um deles tem um cristal ligado, um cristal de 16,93 MHz. Esse CI é o processador de sinais e também controla o display do aparelho. Ele processa os sinais e obtém o áudio. E já esse outro recebe o sinal que vem da unidade ótica, ele recebe o nome de amplificador de radiofrequência. E também é servo, ele também controla o driver. Então, ó, o CI que vai ligado na unidade ótica é o amplificador de radiofrequência e servo, controla o driver dos motores e das bobinas. O CI que vai ligado no cristal é o processador de sinais e também controla o display. Então esses são os principais componentes da parte do CD Player.